de homens. E a gente vai fazer agora 12º acampamento de homens. Eu tenho sempre convido o Mateuzinho, sempre engano, eu vou. Ele teve uma vez e a gente está lá, junto esse tempo lá, e tem sido um tempo muito bom. Tempo de comunhão, tempo de conhecer os irmãos, porque uma igreja grande, irmãos, uma igreja pequena você não conhece todo mundo, né? Você pode perguntar, sabe não todo mundo, mas uma igreja grande você não sabe, a pessoa entra, e eu sempre aconselho, em toda uma igreja grande, procura um departamento, porque se você procurar um departamento, fica fácil as pessoas te conhecer. Agora a pessoa só vem, senta lá, acaba tudo, ela vai embora. E aí, temos departamentos jovens, chegou as irmãs, a grupo das irmãs, os jovens, adolescentes, criança com criança, e os homens já lá com a gente. E aí, a gente vê quanta gente boa, quanto homem de Deus que tem, muito obreiro bom, diácono bom, pastor, evangelista. Eu falo assim, gente, eu nem gosto de pregar, nem gosto de pregar, eu deixo ele à vontade. Sabe por quê? Tem muita gente boa, deve ter na igreja parado, né? Parado só acompanhando a esposa, acompanhando o filho. Eu costumo dizer, eu mesmo não gosto de ficar parado. Ficar na igreja parado, me dá uma agonia, me dá um nervoso, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu sei que também tem homens assim que não gostam, eles querem ser úteis na casa do Senhor. Então, esse grupo de homens, a intenção deles é manter os homens na presença do Senhor. Porque eu costumo dizer, ganhar alma, irmãos, você ganha, mas o mais difícil é você manter aquela pessoa na presença do Senhor. Você faz um grupo de 10 pessoas, 20 se convertem. E cadê que mantém? Então, a gente tem feito esse trabalho com os homens lá. Faz um trabalho no centro de recuperação, 10 pessoas converteram. Então, esses 10 vai lá buscar eles. Você vai lá na Alta da Serra, busca eles, traz para o escuro, irmãos, eles voltam felizes da vida. Pessoal, olha, eu estou esperando o próximo culto. Sabe por causa de quê? Tem que ser esse o culto, tem que acabar com um gostinho de quer mais. Você tem que sair daqui hoje, já pensa, meu Deus, eu já estou doido para começar o próximo culto. Porque aquele culto fala assim, não gostei não, irmãos. E o culto ele tem que ser isso aqui. É o culto que a gente chama assim, não pode ser um culto. Tipo, irmãos falam, culto reme, que dá um sono, que dá uma vontade de dormir. O culto ele tem que ser um culto realmente avivado, culto para homem. Então, eu separei aqui um texto, a gente meditar, no livro de 2 Reis, capítulo 6. Eu sempre uso esse texto aqui, 2 Reis 6, fala sobre o machado, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, 2 Reis 6. 2 Reis, capítulo 6, fala que Eliseu fez o ferro flutuar. E aí, irmão, trabalhando com esses homens, eu descobri muita gente boa. Tinha diáconos que não queriam mais ser diácono, evangelistas que não queriam mais ser evangelista, tinha pastor que não queria ser mais pastor, só queria ser homem da igreja, sentado lá. Quanta gente boa, músico, muito músico bom. Tem o Rogerão lá, 67 anos, homem do teclado. Tem o outro lá do baixo também, o Flávio. Pastor, eu estava só visitando, não, vem para trabalhar. Está lá com a gente, lá o Flávio, tem o Luciano, 2 homens do baixo, bateria, tem 4 bateristas. Então tudo lá perdido na igreja. Então olha para você ver. E aí, parece que virou uma outra igreja, mas não é outra igreja. É um culto de homem diferenciado. Ele não podia dizer, pô, pastor, eu gosto mais desse culto que eu vou. Não, esse culto aqui é um culto para homem, o cara está no trabalho, cansado, fatigado. Então tem que ter algo, né, de acordo com a necessidade dele. Então a gente faz esse culto voltado para os homens. O cara que acorda 4 da manhã, o cara que pega o marmito, o cara que chega às 7h30, 8 horas do culto, ele está cansado. Então não dá, você tem que ter uma palavra objetiva para alcançar o coração dele, daqueles que estão crescidos para o céu e aqueles que estão ainda perdidos dentro da igreja. E Deus tem feito isso naquele lugar. Todos acharam bem? Amém? 6, verso 1 diz assim: disseram os filhos do profeta a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomamos de lá cada um de nós uma vida, e façamos-nos ali
um lugar para habitá-lo. E disse ele: ide. Disse-lhe um servo de ide conosco, com os teus servos. E ele disse: eu irei. E foi com ele. Chegando ele ao Jordão, cortou madeira. E aconteceu que, derrubando um deles, uma viga, o ferro caiu na água. E chamou e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe ele lugar. Cortou-lhe um pau e lançou ali, e fez o ferro, e fez nadar o ferro. Então disse: levanta. Então ele respondeu, ele estendeu a mão e o tomou novamente. Deus amado, querido, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Fala conosco nessa noite para que possamos ouvir e compreender o que o Senhor quer para cada um de nós neste lugar aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, o texto ele fala sobre os discípulos dos profetas. Eliseu aqui estava dando para eles, fazendo um discipulado com aqueles profetas. Só que esse discipulado não começou com Eliseu, começou com o profeta Samuel lá atrás, depois passou para o profeta Elias, depois passou para o profeta Eliseu, e nós chegamos aqui. Só que aí, quando algo é bom, você quer fazer o quê? Não é possível você vai vir para esse culto sem querer convidar um amigo, um irmão, um parente. Então aqui a aula estava boa, os discípulos estavam sendo alcançados pela palavra do profeta. Só que um deles falou assim: ó, pelo que eu conheço, esse lugar aqui está pequeno demais. Vamos fazer o seguinte: nós vamos até o Jordão e cada um de nós temos uma responsabilidade de arrancar uma vida, e a gente traz e aumenta esse lugar aqui. E aí o profeta: legal, vai lá então. E ele olhou para o profeta e disse: se importa de ir com a gente? A gente faz questão da tua presença. Ele: tá bom, eu vou. E o texto diz que eles foram. Só que quando chegaram no Jordão, começaram a cortar uma árvore, os troncos. E quando acabou de derrubar uma árvore, a Bíblia diz que eles começaram a bater, e o ferro soltou e caiu dentro do rio Jordão. E na mesma hora, esse discípulo, ele começou a gritar e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Então, Eliseu pergunta: onde caiu? E ele disse: ó, vem. E a Bíblia diz que Eliseu desceu com ele até o local, e Eliseu vai lá e corta um pedaço de pau, lança ali sobre a posição, o local onde estava o ferro, e ele deu uma palavra: levanta. E a Bíblia diz que na mesma hora o ferro flutuou, e ele pegou a ferramenta novamente e voltou
caiu dentro da água. E o que me chama a atenção aqui nesse texto é sobre esse machado. O machado aqui é uma ferramenta de trabalho. E essa ferramenta, quando a gente vai fazer a obra de Deus, cada um de nós recebemos uma ferramenta. Viu, irmão ali? Dedilhando, violão, cantando. Uma ferramenta que Deus deu dele. Se eu chegar ali sempre errado, não tem noção. Porque tem coisas que Deus vai te dar que não me deu para mim. Mas tem coisas que Deus deu para mim que não deu para você. Mas o interessante é que a gente junto, a gente vai crescer. Essa é a proposta. Aquilo que Deus te deu e não deu para mim, mas o que Deus me deu não deu para você. Quando a gente junta, a gente cresce. Então esse é o propósito da obra, é crescer. É por isso que temos vários dons, várias pessoas com diferenciais de dons, pessoas que cantam, que pregam, que arrumam, que ministram. Então eu acho isso interessante. Mas a ferramenta que Deus nos dá, eu costumo dizer que a gente tem que cuidar. E como é que se cuida de uma ferramenta? Né? Cada um aqui tem uma ferramenta. O Banelzinho está no lugar, está na moto, como é que é? Está no lugar, na moto. Uma ferramenta de trabalho dele é a moto. É uma ferramenta de trabalho. Se ele não cuidar dessa moto, se ele não zerar, não cuidar dela, sabe o que vai acontecer? Ela vai enguiçar no meio da rua. Aí não consegue trabalhar. E aí por quê? Não teve cuidado. Pastor, ele tem uma oficina e ele tem várias ferramentas lá. Ferramenta que ele mais usa, a ferramenta de polir, depois que pinta, polimento. Agora, se essa ferramenta estiver ruim, pintou o carro, você com ela de polir o carro, e aí? Não tem ferramenta. Sabe o que ele vai ter que fazer? Moda antigo. Chamar de pasta, pegar uma. E vai, haja abraço. Assim é a nossa vida espiritual. Deus deu para cada um de nós uma ferramenta. E se essa ferramenta não for cuidada, sabe o que vai acontecer? Ela não vai funcionar. Quando chegar na hora de usar, ela não funciona. Um dia eu tentei colocar parafuso, coisa simples, com a chave de fenda ruim. Era fita, eu não tinha fio, só tinha uma fenda. Eu coloquei lá e tá, forçando, quase quebrou o parafuso e não resolvi o problema. Sabe por quê? Eu não estava com a ferramenta adequada e a que eu tinha estava ruim. Então fiz muita força e não consegui alcançar o meu objetivo, que era soltar o parafuso. Aí dia dos pais eu peguei uma parafusadeira, fui lá e só encostei. Aquilo que eu estava quase uma hora para fazer, questão de segundos resolvido. Então, na nossa vida espiritual, eu estou dizendo assim, para a gente ter uma noção que nós somos homens, nós usamos muitas ferramentas. Ele ali é técnico de TV, micro-ondas, essas coisas, ele conserta, mas ele tem as ferramentas dele. E se as ferramentas deles não estiver bem cuidado, bem organizado, quando chegar a televisão, não vai adiantar. Como é que vai abrir? Tem? A peça é essa, tem ferramenta? Não tem. Vamos pedir emprestado. E aí o camarada que tem também não gosta de emprestar, porque cada um tem da sua ferramenta. Então, falando isso no mundo espiritual, o camarada que canta, ministra louvor, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que ensaiar. Ele tem que pegar as músicas, ouvir as músicas, ensaiar quando for tocar, preparar uma sequência. Olha, vamos cantar 405. Mas durante o culto, ele já vai ensaiar aqueles hinos, vamos fazer, vamos pegar letra, vamos ensaiar. Sabe por quê? É a ferramenta dele. Ó, vai lá, vou. Vai cantar o quê? Não, canta o que você quiser aí. Aí até o camarada lembrar, dá um branco. Porque conhece muita música, chega na hora da branco. Agora, quando ele ensaia, quando ele prepara, quando chega na hora, você sente, faz assim, poxa, o camarada fluiu, força. Fluiu. Por que fluiu? Ele está cuidando da ferramenta. Ele está cuidando. E a gente acha que
pessoa com vontade de trabalhar, que gosta de trabalhar, que uma ideia boa. Todo pastor quer. Mas, irmão, não adianta somente ter ideia. Não adianta somente ter força para fazer. A ferramenta que Deus te deu para você trabalhar, você tem que cuidar dela. Porque não vai fluir. Se você ler Eclesiastes, capítulo 10, verso 10, diz assim: se o machado estiver afiado, o trabalhador faz pouca força. Mas se o machado estiver cego, a força é dobrada. Então, irmãos, esse homem aqui mostrou o quê? Que ele tinha ideia, sugestão, vontade, bênção da liderança, a presença da liderança. Mas na hora de fazer o que era para fazer, a ferramenta estava mal cuidada. Isso, mal cuidado. Sabe que o machado sai do carro? Ele tem que estar bem preso. Se ele tiver frouxo, você tem que pegar uma cunha, prender, cortar aqui, botar uma cunha e bater com o martelo no machado, ou parafusar o que estão fazendo agora, e prender, e afiar ele, para quando você bater, você não faz muita força. Só que esse camarada aqui, ele tinha ideia estratégica. Sua ferramenta que ele estava mal cuidada, estava deixada de lado. Isso significa que ele pegou a ferramenta, deixou de lado e veio para fazer algo de Deus. A ferramenta está aí do lado. 6 meses depois ele teve uma ideia. Pô, pastor, tive uma ideia, que é bom, que é isso. Vamos fazer isso, pastor? Vamos mesmo, vamos. Aí ele vai pegar aquela ferramenta lá 6 meses, não usou, não viu como é que está, não viu se está funcionando. Aí vamos lá, e o pastor reúne todo mundo. Aí quando chega na hora de fazer o trabalho, poxa, está queimada. Caramba, pastor. E pior que nós viemos tarde, depois do culto, para a gente fazer tudo, eu vou arrumar uma peça para comprar. Aí você reúne a equipe, reúne gente para fazer o trabalho. Quando você vai usar a ferramenta, cadê a ferramenta não funciona. Então, todo trabalho, quando está iniciando, irmãos, aparecem muitas ideias. Muitas vezes. Eu mesmo gostava da ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Vontade, disposição, liberação com autoridade do pastor, vamos fazer, vamos. Mas se você não tiver com a tua ferramenta afiada, meu irmão, só ideia não adianta, só sugestão não adianta. Esse homem aqui, ó, ele tinha tudo isso, só que o principal para fazer algo de Deus é a ferramenta, e a ferramenta dele estava abandonada, estava cega, porque o machado, quando você bate uma vez, na duas, ele dá um corte. Se você bater 2, 3, 4, não der corte, é porque o machado está cego, não está cortando. E aí o que ele tem que fazer? Ou ele vai para o esmeril, mete o corte, passa o óleo, traga da ferramenta, e ele não fez isso. Pô, o pastor sabe que eu tenho vontade, então eu estou aqui, ó, se matando para fazer o negócio e não está tendo resultado. Por que não tem resultado, irmãos? Porque a ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos está deixado de lado. Está deixado de lado. Ah, eu gosto de tocar bateria, então vem para o ensaio. Vem ensaiar. Eu gosto de tocar guitarra, então vem para o ensaio. Eu gosto de tocar o baixo, então tem que ensaiar. Eu gosto de ministrar louvor, então ensaia. Só isso é bom, isso faz parte, ensaiar. Mas também tem que ter oração, porque não é somente cantar, ministrar louvor, não é somente falar, tocar. Tem que ter unção para quando você estiver ministrando, a pessoa que entrar, ela sente a presença de Deus. Sabe o que significa levita? A palavra levita era um auxílio de Levi, lá de Jacó, lá atrás. Botaram Levi porque Levi é aquele que aproxima o noivo. Quem é o noivo? Jesus. Então o louvor tem essa finalidade de nos aproximar do noivo. Por isso é chamado de Levi. Os levitas são da tribo de Levi, lá atrás. Quando ela botou o nome, ela achava que Jacó não gostava dela, não gostava da irmã. Então botar o nome de Levi, porque ele vai me aproximar do noivo. Então, irmãos, é muito mais do que tocar o violão, tocar uma bateria, é ministrar, é consagrar. Eu tinha um pastor, quando eu me converti, falou assim: ó, sempre quando você for pregar, ou dar uma saudação, fazer algo para Deus, nunca vai puro, nunca vai na mão.
Porque quem convence o homem do erro, do pecado, do juízo, é o Espírito de Deus. Temos que estar cheio. E a gente olhando para esse homem aqui, irmãos, ele diz assim, a ferramenta é emprestada. Agora, por que ele diz que é emprestada? Porque tudo que nós temos, o dom, se você canta bem, se você prega bem, se você louva, se adora, você faz bem, isso não é nosso, isso é tudo de Deus. É Deus que nos empresta esse talento, irmãos. A gente acha que nós não somos nada. Tudo é dele. Tudo é dele e para ele. Tudo é dele, nós não temos nada. Tudo que nós temos é o Senhor que nos empresta. E vai chegar um tempo que ele vai pedir conta. O que você fez com o dom que te deu? Parece que é a parábola dos talentos, né? O que tinha 2 multiplicou por 4. O que tinha 5 multiplicou por 10. E o que tinha 1, o que ele fez? Enterrou. Então tem pessoas que preferem enterrar o talento do que cuidar e investir naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O homem diz assim, a ferramenta era emprestada. Irmãos, pelo menos eu sou assim. Como eu peço algo emprestado de alguém, eu tenho um cuidado maior. Meu carro, eu sou meio relaxado. Quando eu já passei no quebra-mola, meu Deus, mas se eu pego o carro e passo junto, estou passando devagarzinho. Mas parou, não, quebra-mola. O maior cuidado, sabe para quê? Eu devo emprestar. Então, quando a gente tem algo emprestado, a gente tem que cuidar, o cuidado tem que ser maior. Porque não é nosso. Você vai emprestar quanto? Mateuzinho emprestou lá o carro dele lá, vou dar uma volta, vamos. Chegou lá todo ralado, amassei tudo. Caramba, pastor, o que é isso? Não, vou passar ali, amassei. Aí você tem que prestar quanto? Você vai ter a cara do pau de entregar o carro todo amassado, todo lanhado. Não, você vai dar uma série ali. Valeu o carro do Mateuzinho aí. O que ele pode fazer? Conserta aí. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente pega algo emprestado, o cuidado tem que ser dobrado. E esse homem aqui, eu gostei da humildade dele, ele disse assim, ai meu Senhor, porque era emprestado. Sabe o que ele estava dizendo assim, com essa atitude dele? Ele estava dizendo assim, me ajude, porque até aquilo que era emprestado, eu não cuidei, eu não zelei, então me ajuda. Ele estava pedindo ajuda, irmãos. Sabe o que eu acho interessante? Porque nós como homens, nós temos essa dificuldade de pedir ajuda. A gente vai para casa chorando, sofrendo, mas sem vergonha de chegar um amigo, um pastor, e dizer, pô, aconteceu isso comigo, eu estou mal, me ajuda. Tem pessoas que preferem não vir mais na reunião do que pedir ajuda. Aí vai embora ferido, vai embora machucado, vai embora desvestido, mas não tem coragem de pedir ajuda. Mas esse homem não, ele diz, ai meu Senhor, a ferramenta era emprestada. Aí tem pessoas que perdem a ferramenta. Além de não cuidar, eles perdem a ferramenta. Mas não são humildes para chegar e gritar como esse homem gritou. Não tem essa humildade. Eles preferem manter a pose, fingir que nada está acontecendo. Vou falar aqui, vão pensar aqui. Vão pensar que eu sou um relaxado, vão pensar que eu não tenho cuidado, vão pensar o que é de mim. Mas esse homem ele foi humilde. Ele diz, ai meu Senhor, a ferramenta é emprestada. E tem pessoas, irmãos, que perderam a ferramenta, só que eles não deram conta. Para eles estão normal, estão indo, estão fazendo. Só que aí não tem no resultado. Aí acha que a culpa é da igreja, acha que a culpa é do pastor, acha que a culpa nessa igreja não está legal, mas ele não consegue perceber que já perdeu a ferramenta e não deu conta, ou perdeu, deu conta, mas está com vergonha de pedir ajuda. Irmãos, nós como homens temos essa dificuldade, mas aqui nesse lugar, em nome de Jesus, não vai ter essa dificuldade. Sabe por quê? Vocês estão começando um trabalho. Então, quando está começando, é mais fácil vocês conhecerem os outros. Vai chegar aqui que você vai ver o irmão triste, o semblante caído. De tanto você lidar com ele, você vai saber que vai pedir ajuda. Aí chega a hora de você abraçar
saúde. O irmão não veio em 2 cultos passar uma mensagem para ele, sentindo a falta. Aconteceu alguma coisa, está precisando de ajuda, passa uma mensagem, passa 2. Porque homens, irmãos, eles são diferentes das mulheres, nós somos diferentes das mulheres. As mulheres se sentar 3, 4, daqui a pouco, uma conta um probleminha, conta outra, quando vem já contou tudo, já se abriu, mas a gente é diferente. Então por isso que é bom ter uma reunião de homens, e quando começa a acontecer essas reuniões, vai chegar mais pessoas que talvez não tenham ouvido essa palavra, mas você que está ouvindo, você já vai conhecer essa pessoa. Olha, aquele irmão tem coisas porque ele não vem. Passar uma mensagem para ele, no terceiro não veio, no quarto, estão aí te visitando. Não, eu estou chegando, estão aí te visitando. Porque tem pessoas que nessa visita, talvez você não vai falar nada, mas só a tua presença na casa desse irmão vai mudar o quadro da vida dele. Vai mudar o quadro da vida dele. Ele vai se sentir importante. Então, o que me chama a atenção nesse texto é que esse homem aqui, ele foi humilde o suficiente e reconheceu que a ferramenta era emprestada, e reconheceu que perdeu a ferramenta. E o que me chama a atenção aqui é que ele não esconde do pastor, não. Ele diz: ó, aonde você caiu? Ele poderia, pô, não sei. Onde caiu? Ele, ó, caiu ali. Caiu naquela lâmpada. Aí a Bíblia diz que o profeta desce até aonde estava a ferramenta, corta ali um pedaço de pau e aponta para aquela direção e dá uma palavra. Eu achei interessante, quando o profeta desceu aqui, a palavra Jordão significa aquele que desce, né? Se você ler toda a história da Bíblia, o Jordão é falado de pessoas importantes, como Naamã, que foi curado, teve que descer 7 vezes. Jesus, que foi batizado no Jordão, né? Então, pessoas importantes que passaram por ali. Naamã passou para ser curado. Jesus passou para ser referência, para mostrar é necessário que se cumpra. Eu estou fazendo o que é possível para que sirva de testemunho. E esse homem aí, Eliseu, desce para ajudar o irmão, para ajudar o discípulo que perdeu a ferramenta. Então eu vejo aqui, olha como é que estava o entrosamento desses discípulos. Tinha um entrosamento, a ponto de ele deixar os outros lá e ir lá atrás da ferramenta de uma pessoa que se perdeu. Então Eliseu desce, e ele desce, na hora que ele desce no Jordão, Deus dá uma estratégia para ele. E qual é a estratégia? Cortou um pedaço de pau e Deus deu uma palavra para ele: levanta. E a Bíblia diz que o ferro flutuou, irmãos. Mas por que isso aconteceu, irmãos? Porque tinha uma harmonia, tinha uma união dos discípulos, tinha um propósito. Ele estava ali com um propósito. Então, quando ele desce ao Jordão, toda vez que a gente desce, irmão, ao Jordão, Deus vai preparar alguma coisa para nós. Deus vai preparar algo novo para a nossa vida e para quem está à nossa volta. A Bíblia diz que ele desceu até o Jordão, cortou ali um pedaço de pau e Deus deu a ele uma palavra. E ele disse: levanta. Irmãos, ferro flutuar é só Deus mesmo. E a Bíblia diz que o ferro flutuou, ele entregou a ferramenta. Então essa palavra hoje, irmãos, ela é muito propícia para nós. Estamos sempre começando um trabalho novo, porque essa ferramenta que Deus colocou em nossas mãos, irmãos, a gente tem que cuidar dela. E às vezes a gente se acostuma a ser crente. Sabe o que é acostumar a ser crente? Quando ela vai abrir Mateus 11, 28, já sabe, o cara vai pregar sobre 20 a 20, está cansado. Mateus 4 vai falar sobre o deserto. A gente acostuma a ser crente, só que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Você pode ler a mesma palavra 10 vezes, que ela vai se renovar. Só que a gente acostuma a ser crente. E eu quero dizer para vocês, nessa noite, vocês podem ter estratégia, é ótimo. Vocês podem ter a bênção
pastor, da liderança, também é ótimo. Mas se a ferramenta de vocês, irmãos, estiver cega, perdido, não vai acontecer. A Bíblia diz lá no Salmo 1 que nós somos comparados como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o fruto na estação certa. Então, se nós somos árvore, nós viemos da onde? Lá do Jordão, da lama. Alguém foi lá com machado, cortou uma e trouxe, com lama e tudo, mas vem. Aí trouxe você, saímos da lama. A Bíblia diz no Salmo 40, tirou a gente do lamaçal de pecado e colocou sobre uma rocha. Nós saímos lá do Jordão, da lama. Agora chegou a nossa vez de lá no Jordão arrancar aquelas árvores lá. Sabe qual era a proposta aqui? Cada um arranca um tronco, arranca uma vida para a gente crescer. Quando ele estava dizendo crescer, ele estava dizendo crescer em Gabriel, crescer em trazer almas para dentro do discipulado. Nós vamos ter que ir lá fora, irmãos. Porque se a gente esperar eles entrar, eles se sentem envergonhados. Porque o pecado cega, o pecado aprisiona. Então ele chega até na porta, aí fica sem graça, dá uma voltinha e vai lá. Mas aí, irmãos, sabe qual é a proposta? Nós vamos até o Jordão. E nós vamos lá. Cada um de nós vai trazer uma vida. Imagina na próxima terça-feira, se cada um de vocês trouxer uma vida, trouxer muito para esse lugar. Na próxima. Aí na terceira você diz, já que dobrou, então nós vamos pegar esse dobro de pessoas, vamos no Jordão de novo e vamos cortar madeira, vamos trazer. Nós vamos trazer mais vidas, para esse lugar. E assim vai acontecendo o crescimento. Mas para a gente ir, pode ver que ele colocou uma sequência: estratégia, liberação da liderança, a beijo da liderança. Ele só deu mole que a ferramenta estava certa. Como é que está a sua ferramenta hoje, meu irmão? Aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer, como é que está? Isso você precisa responder para você mesmo. Porque tem culto que a gente vai, parece que a gente nem foi no culto, parece que nós fomos num bate-papo. Mas quando você vier para esse culto aqui, você tem que sair daqui diferenciado. Olha, valeu a pena acordar 4 da manhã, chegar às 7h30, cansado, mas valeu a pena. Sabe por quê? O machado quando bateu uma vez, doeu, mas na segunda já trouxe paz, na terceira eu já queria me render. É assim que acontece, irmãos. Se isso não acontecer, alguma coisa está errada. As pessoas têm que entrar aqui e dizer: se eu estou ansioso pelo próximo culto, eu já estou ansioso, qual é o dia do próximo culto? Já tem que estar com vontade, irmão. Sabe por quê? Quando eu vim para a presença de Deus, eu não era evangélico. Tive envolvimento com bebida, com maconha, com cocaína. Sabe quem falou para mim de Jesus? Uma jovem na minha rua. Ela me convidou várias vezes para vir para a igreja. Só disse: eu vou. E ela disse: vai ter uma festa de jovens, vamos lá, vamos. Isso é sábado, eu bebi o dia inteiro. Bebi, cheirei cocaína o dia inteiro. E ela disse: o culto é 7h30, tá bom? Irmãos, ela passou comigo para a igreja. Não falou nada, eu também não vi, continuei bebendo, continuei usando droga. Ela foi para a igreja, voltou para a igreja. Quando ela voltou da igreja, parou em frente ao botequim e ficou olhando. E eu bebendo com os colegas, o dono do botequim falou assim: a polícia está lá atrás te olhando. Eu, a polícia? Era uma linguagem que tinha, né? Aí quando eu olho, e eu com vergonha, me dá uma Coca-Cola. Ele me deu uma Coca-Cola e eu me aproximei dela. E ela falou para mim assim: não precisa esconder, não. Eu passei de manhã, você estava bebendo. Eu fui para a igreja, você estava bebendo. Eu voltei da igreja, você está bebendo. E eu com a Coca-Cola na mão, bombou. Já estava ruim para mim. Sabe o que ela falou para mim? Eu não posso mudar a tua vida, mas Jesus pode. Você tem uma vida e eu tenho outra. Eu tenho um propósito
hoje é final de campeonato no São Basílio, vamos lá. Você é nova, né, Marinho? Eu falei, não, vou não. Não, vamos lá. Eu falei, não, eu marquei um compromisso e eu não posso faltar. Não, mas é agora. Aí eu, 9 horas, eu falei, não, vou não. Vai começar a beber, eu não quero. Não, vamos lá comigo, só de companhia. Eu fui. São Basílio. 9 horas, eu fui lá e pegou 2 cervejas. Vou beber não. Ele não vai beber? Pode beber, eu tenho dinheiro. Meteu a mão no bolso, pá! Foi, não quero beber não. Tem outro colega trouxe mais 2. Outro amigo trouxe mais 2. Aí o outro trouxe 2. Eu olhei no relógio e falei, poxa, vai dar meio-dia. Aí eu fiz as contas. O culto é 7 horas, meio-dia. Se eu beber 2 cervejas, dá tempo de ir para cá tomar banho. O inimigo faz assim com a gente. Ele brinca com a gente. Aí eu vou beber. Chegou outro amigo e trouxe 2. Aí trouxe um copo. Tá bom, vou beber. Aí bebi 1, 2, 3. Quando eu dei por mim, irmãos, eu estava em Santa Margarida. Antigamente tinha uma boca de fumo chamada Pompal. Eu lá em Santa Margarida, com a mão cheia de cocaína. E aí, eu olhei para a hora, que horas tem? 19 horas. Eu falei, aí o pessoal, o que houve? O que houve? Não, eu marquei para a igreja. Agora tu imagina, bebendo já o dia inteiro, a rapaziada tudo doidão, eu cheguei e falo, vou para a igreja. Começaram a rir. E eu era meio brigão. Eu disse, eu marquei de 7 horas e não era para a igreja. Ou vocês me levam aqui, eu vou pegar essa cocaína que eu vou jogar dentro do mar. Quer isso? Calma! Eu disse, não, eu estou falando sério. Ou vocês me levam, eu jogo tudo fora e pego o ônibus aqui e vou embora. Eu disse, calma, vamos fazer o seguinte, cheira essa droga aqui e te leva lá. Beleza. Aí cheiramos tudinho. Começou a me dar uma vergonha. Paralisou essa coisa. Eu queria falar, não conseguia, a boca embolou tudo do olho, parecia que saia para fora. Você quer ir para a igreja? Eu vou. Me largaram no portão de casa. São Basílio não morava. Entrei para dentro de casa, não tinha ninguém. Minha tia, tudo espiritismo, meus filhos, tudo espiritismo. Eu entrei, tomei banho e comecei a ouvir voz. Minha voz dizia para mim assim, vai para a igreja. Vai para a igreja, vai para a igreja. Começava a soluçar, a garganta marcando, parecia que ele morreu, calor, e agora vai para a igreja, eu tá bom, eu vou para a igreja. Coloca uma roupa, antigamente era Assembleia de Deus, era manga comprida, e sapato bem fino, era roupa de japonesa, quente pra caramba, eu botei a roupa e fui. Só que eu não tinha gastado dinheiro tudo. E a igreja dela era lá na estrada de Marília, eu andei de São Basílio até a estrada de Marília. Quando eu chego lá, irmãos, a pé, horário de verão, derretendo, quando eu chego na igreja, não tinha ninguém, só tinha um cara com violão. Aí eu falei, meu Deus, não tem ninguém aqui. Eu disse, eu vou voltar, pelo menos a minha parte eu fiz. E eu disse, eu vou voltar e vou voltar para o campeonato. E depois que eu termino o campeonato, ia ter um churrasco, uma resenha lá. A mente era isso, eu vou voltar para lá. E, irmão, eu cheguei no ponto, mas não tinha R$1. A porta era, você entrava por trás e pagava passagem. Eu lembro que eu sentei assim, irmão disse, vai para onde? Eu disse, eu vou para São Basílio, ele entra aí. Não, entra por aqui mesmo. Vou te dar uma carona. Não sei nem quem é o cara. Me deixou onde tinha luz, ali de Serra de Luz. Fiz a skate, cheguei em casa, tomei um banho. Quando eu olho para o espelho, eu estava ficando preto. Meus olhos pareciam que ia sair para fora. A boca estava me entortando tudo. Eu falei, meu Deus. E aí, eu olho dentro do quarto. A voz de novo, vai para a igreja, vai para a igreja. Aí eu comecei, eu já fui para a igreja e não tem ninguém lá. E a voz disse para mim, vai na igreja do pastor Carlos Sérgio. É um pastor que tinha lá um salão dos primeiros pastores da São Basílio. Era ele. Aí eu corri para o quarto, coloquei a roupa de novo, camisa, calça, botei de novo e fui andando da minha casa até a regional de Campo Grande, que é a igreja Casa de Oração, antigamente era Nova Vida. Eu fui andando até lá. Quando eu cheguei lá já era 8h40. Olha o processo. E eu disse, a igreja está cheia. Igreja cheia, ninguém me conhece aqui. Eu vou sentar aqui no último banco, sentei no último banco. E o pastor estava pregando. Até o pastor Maurício aqui da Nova Aliança. O pastor estava pregando. E ele disse assim, igreja, entrou um jovem aqui, que Deus trouxe. Ele tinha 24 anos. Deus trouxe esse. E Deus trouxe para mudar a vida dele. E eu falei, mas como é que esse cara sabe?
ninguém contou para ele. Eu não conheço ninguém aqui, o pastor Carlos Sérgio não estava lá, a garota que me convidou também não estava. Eu disse, como é que ele sabe disso? E ele falou para mim, você pode falar para você que é Deus que falou contigo? Você foi numa igreja hoje e não conseguiu entrar. Você foi para casa, Deus mandou você nesse lugar. Marca o dia de hoje. Deus vai mudar a tua vida. Dia 22 de março de 94. Você quer aceitar Jesus? Ser crente, eu não quero não. Mas uma oração, eu recebo. Irmão, eu pensava, o pastor falava, meu Deus. Aí você pode vir aqui, então levanta a tua mão, no último banco fazer assim. Aí quando eu dei por mim, minha mão estava no alto, eu falei, pode deixar que eu vou sozinho, não tinha ninguém, mas que alguém me levantou do banco. Você pode vir aqui, e cadê que eu saí do lugar? Parecia que tinha corrente, prendendo meus pés, e eu tentando fazer, ele vem agora em nome de Jesus. Aí eu consegui andar, chegar na frente. E ele, igreja, fica de pé que nós vamos orar por esse jovem. Deus vai fazer uma obra poderosa na vida dele. Só que até então, eu não entendia nada de igreja. Não entendia. Aí ele acabou de orar por mim, mas eu fiquei bom. Eu fui usuário de drogas há 15 anos. Fiquei bom na hora. E eu falei assim, para mim, negócio é sério. Acabou o efeito, eu só dormia quando amanhecia o dia. Virava a noite, fechava os vasos ali, ó, verdinho. Na época não tinha mais de shopping, eu rodava tudo de trás do Mendanha, saía fechando um botiquim aí da vida. E na hora eu fiquei bom. E eu lembrei da jovem, eu não posso mudar sua vida, mas Jesus pode. Aquela machadada que bateu, quando eu entrei chorando, era o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Quando cruzando essas jovens, sabe como a igreja era? Da Assembleia de Deus do Arco Rio. Aí congregava na congregação, e nesse dia, ela foi para a matriz, que era Santa Ceia. E aí no dia que não tinha culto lá nessa igreja que eu estava, e aí eu comecei a buscar domingo, segunda, terça, quarta, aí na sexta não tinha culto. É o pior dia para uma pessoa que é viciada em bebida e droga, é sexta-feira. Pior dia. Por isso eu acho que os cultos deveriam ser sexta, para pegar essa tropa aí, porque é o pior dia, é o dia horrível. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fui procurar ela, porque eu lembrei, eu não posso mudar a sua vida, mas Jesus pode. E agora, irmão, desse ano, nós fazemos 30 anos de casados. Oh, Deus! Eu casei com essa jovem, namoramos 2 anos, ficamos noivos, casamos, tivemos 2 filhas, fui obreiro dessa igreja, fui diácono dessa igreja, fui evangelista, lá fui pastor dessa igreja. 30 anos, 32 anos sem passar uma palavra que ela disse. Tinha muita eloquência? Não. Eu não posso mudar a sua vida, mas Jesus pode. É a ferramenta que tem que estar lá. A gente se preocupa muito com o texto. Não, esse texto tem que estar assim, tem que falar assim, a aplicação vai ser tal. Tudo bem, isso faz parte. Mas se você não tiver a sua vida separada, consagrada, cheia da unção de Deus, você vai falar, e não vai alcançar o objetivo. Aí vem alguém e diz, olha, eu não posso mudar a tua vida, mas Jesus pode. Eu falo, meu Deus, 100 pregações eu ouvi, e uma palavra seguinte, bateu, cortou, e eu estou aqui até hoje. Oh, Deus! Estou aqui até hoje, 32 anos, se passar, 94, nós já estamos em 2026. A minha esposa é calada, se ela entrar aqui, ela vai entrar no mundo, sai calada, não fala. Mas quando ela fala, tem presença de Deus, tem unção de Deus. Então na nossa vida tem que ter isso. A gente sabe quem convence o homem, se tu pergunta, todo mundo sabe. Quem convence o homem do erro, do pecado, do juiz, quem? Espírito Santo. Espírito de Deus. Então o que tem que fazer? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, Deus! Paulo já falou isso, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quando você tem uma ferramenta, uma molar, sendo cheio do Espírito Santo, meu irmão, pode vir quem vier, o Pai de Santo, a Mãe de Santo, o Filho de Santo, quem vier, pode vir quem vier. Quando ele ouvir a palavra, ele vai se curvar, não diante de você, mas diante do poder de Deus.
convite nessa noite, irmão, para nós é cuidar da nossa família. Cuidar. Olha o propósito muito simples, né? Cada um de nós trazemos uma vida. Se cada um da gente trazer uma vida, esse lugar aqui fica pequeno. Só que a gente se preocupa muito com a gente, né? Preocupa comigo. E eu agora Deus tem colocado no meu coração, não é preocupar comigo, preocupar com os outros. Sabe por quê? Os crentes já ouviram o que tinha que ouvir. Agora eles têm que produzir, multiplicar, crescer e multiplicar. A gente se preocupa muito com a gente. Eu preciso de uma casa, preciso de um carro, preciso disso, minha filha precisa disso. Mas tem gente lá fora precisando, sabe de quê? De Jesus. E a gente não está nem aí para eles. Irmãos, todo mundo aqui ouviu falar de Jesus. Mas tu acredita que tem gente que um dia perdeu a ferramenta? Eles se envergonharam. Eles não têm um profeta Eliseu para descer até o Jordão com eles e recuperar e abraçar eles e dizer: aqui tua ferramenta de volta ao trabalho. E quando faz isso, dá a ferramenta, ó, você vai ficar um ano no banco. Peguei para ficar um ano no banco. E o morre, mata o cara. Mata. Aí lá fora no mundão, irmãos, ele apronta lá com o cara, chega lá, o cara pede: pô, desculpa aí, quem faz parte do nosso, vem. Aí dá logo o cara, a partir de agora tu vai ficar responsável, aí, tu vai ser meu gerente. Aí quando chega aqui, a gente faz envelope a pessoa. Mas nessa noite, o Senhor está falando muito claro conosco. Ele já nos deu a ferramenta. Tu sabia que a gente precisa, a gente já tem? O que a gente precisa, a gente já tem. É só a gente abrir a boca, né? E Ele vai falar por nós. É Ele que vai falar. É o Senhor que vai falar. Você vai abrir a tua boca e Deus vai falar. Através de você tem pessoas aí morrendo. Se souber de um culto desse aqui, eles vêm. Mas como é que eu vou saber? Aí, Deus colocou esse propósito no coração. Toda segunda-feira eu vou lá no centro de recuperação de Cristo. Glória a Deus. Você, eu vou desviar desde 17 anos, quando você tem 30. Então, você já está 13 anos desviado. O que você fazia? Poxa, eu com minha namorada fui afastado, tive relação com ela, não consegui permanecer. Aí eu me desviei, me deixaram lá, só não fiquei de gerente na boca um tempão. Ele falando isso para mim. Eu fiquei com a igreja, eu fiquei mais tempo. Eu não aguento mais essa prisão. Já tentei me matar. Aí, irmãos, olha só, pertinho da gente, 10, 20 pessoas. Aí ele falou: se eu não vier buscar aqui todo culto a gente vai. Para você ver como é que as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Então, eu queria que vocês ficassem de pé nesse momento. Eu queria que você apresentasse ao Senhor nesse momento aquilo que você tem. Deus não vai usar o que você não tem, vai usar o que você tem. Lembra lá dos pães do peixe? O que você tem? 5 pães e 2 peixes. Ele pegou, consagrou lá 5 pães e 2 peixes. Sabe o que Deus fez? Alimentou a multidão. A gente tem que consagrar aquilo que o Senhor nos deu. O que Ele te deu? Me deu um samba para pregar, para evangelizar, para ganhar alma, para interceder. Então, coloca isso nas mãos de Deus. Senhor, eu quero usar. O Senhor já te deu a ferramenta. Eu quero usar isso para a tua obra, para o teu reino. Nós vamos orar nesse momento. Queria que você colocasse a mão no teu coração e apresentasse a Deus aquilo que o Senhor já te deu. Pastor, eu não sei pregar, não. Mas se deixar, eu abro a igreja, eu fecho a igreja, divido a luz, eu limpo, eu arrumo o banheiro, eu agradeço aqui, irmãos. Você não sabe o que isso faz. Porque as pessoas acham que ser usado por Deus é só pregar, não. Tem mil coisas para cada Deus. Você pode tocar, você pode abrir a porta, você pode botar uma água para o pastor, ajudar uma visita, uma intercessão, abraçar um irmão que está chegando, fazer um grupo como se chama, nossos voluntários. É porque a gente acha que ser usado por Deus é só quem prega e quem canta, irmãos. A obra de Deus tem muitas coisas. Glória a Deus. A Bíblia fala uma história de uma mulher chamada Dorcas. Sabe o que ela fazia com o povo de Deus?
Nesse momento, Senhor, nós estamos consagrando nas tuas mãos, Pai, aquilo que o Senhor já nos deu, a ferramenta que o Senhor nos deu. Tem pessoas aqui, Senhor, que são pregadores da palavra. Tem outros, Pai, que são intercessores. Tem outros que são ajudadores. Tem outros que são voluntários. Senhor, não importa o que eles vão fazer na sua casa. O que nós estamos te pedindo, Senhor, é que saia, é que faça com excelência o que eles vão fazer. Senhor, nós te pedimos agora, abençoa a vida de cada um. Não permita, Deus, que eles venham perder a ferramenta deles. Não permita, Deus, que eles venham deixar de lado essa ferramenta. Que o Senhor possa usar os teus filhos como, Senhor, a sua boca na face da terra. A nossa